Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue, sobre as minhas sensações, as minhas impressões dessas sessões 137 e 138. E que sessões são essas? Eu acho que para todos nós que lemos essas sessões, tivemos aquela sensação de um bálsamo, aquela sensação de paz e conforto. Quando eu falo disso, eu falo principalmente pelo que temos passado nos últimos tempos para cá, desde que explodiu aí a pandemia do coronavírus. Tantas pessoas nós vimos morrer, tantos amigos, tantos entes queridos. E essa sensação de morte sempre presente. A gente abre as redes sociais e tem lá alguém se despedindo, tem um símbolo de luto. Eu entrei em alguns grupos de saudades eternas, de luto, até para poder transmitir uma mensagem de esperança para as pessoas. E eu fico impressionada com o crescimento desses grupos e o desespero de muita gente que não conhece o plano de salvação, que não conhece a grandiosidade da bondade de um Pai Celestial amoroso, de um plano de redenção que foi criado para nós. E essa sessão 137 e a 138, eu diria que são sessões realmente de amor. De amor. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vê a sessão 137, o profeta Joseph, no templo de Kirtland, nessa ocasião ele ainda estava vivo, né, e ele teve essa visão. E ele teve a oportunidade de vislumbrar o reino celestial. Então ele viu as suas portas, ele viu as suas ruas, calçadas de ouro. Gente, ele teve a oportunidade de vislumbrar o depois, toda a glória que nos aguarda se nós formos fiéis. E é muito interessante que ele fala que viu Adão, ele viu Abraão nesse reino celestial, assim como ele viu seu pai, ele viu a sua mãe, ele viu seu irmão Alvin. E ele fala que ele se surpreendeu porque Alvin, ele morreu antes que o evangelho tivesse sido restaurado. E aí a gente aprende nessa sessão como o Senhor é justo e misericordioso. E ele diz que todas aquelas pessoas que aceitariam o evangelho na terra, se tivessem conhecido, herdarão o reino celestial. Se essas pessoas forem sinceras de coração, elas herdarão esse reino. E o Senhor providenciou todos esses meios de redenção através da obra vicária, através de todas as revelações que a gente conhece e do que nós podemos fazer por aqueles entes queridos que já faleceram, que já partiram desse mundo. Então, quando o profeta Joseph, ele tem essa visão do reino celestial, essa visão desse lugar maravilhoso, dessa glória que ele contempla e que o Senhor deixou disponível, que todos nós podemos alcançar, vai depender unicamente de nós. Eu estava lendo uma história do presidente Kimball, onde ele fala que ele estava em uma reunião de sacerdócio. E ele diz que todos aqueles homens que estão lá, eles são candidatos ao reino celestial. Todos nós que temos a oportunidade de vir à Terra, receber um corpo, fazer parte desse plano, somos candidatos a herdar esse reino celestial. Vai depender exclusivamente das nossas escolhas, da nossa fidelidade, do que eu fiz com aquilo que eu aprendi. E se eu aprendi e guardei, né, e cumpri aquilo que me foi pedido, se eu fui fiel aos meus convênios, se eu fui fiel à doutrina de Cristo que eu aprendi. Então todos nós podemos chegar lá um dia, mas vai depender exatamente das nossas obras. E também graças à expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Inclusive, ele também vê as crianças, né? E como as crianças que nasceram, que morreram antes da idade da razão, elas terão essa oportunidade de também habitar no reino celestial.
é maravilhoso a gente pensar na grandiosidade desse plano de redenção, de como nós já vivíamos antes, de como nós viemos à Terra e de como um dia nós deixaremos esse mundo e iremos para um mundo espiritual. E dependendo das nossas obras aqui na Terra, dependendo desse progresso, né, que também continua no mundo espiritual, eu vou poder ou não herdar esse reino celestial. Gente, essas sessões são demais, são esplêndidas, né? Quando a gente vai para a sessão 138, nós temos aí uma visão, uma revelação do profeta da época. Isso já aconteceu muitos anos depois, o profeta Joseph F. Smith. Ele estava muito doente na ocasião, ele passou 5, 6 meses praticamente acamado. E durante esse tempo ele pôde ler muito as escrituras, ele pôde refletir muito. E ele teve essa magnífica visão sobre o mundo dos espíritos. Então pode ser que as pessoas fiquem pensando, talvez esses pensamentos venham à mente. Para onde é que nós iremos depois da morte? O que estão fazendo as pessoas que já passaram desse lado para o outro lado? Então é tão interessante porque nas escrituras tudo isso é respondido. Quando Cristo estava na terra e quando ele morreu e quando ele diz, né, ele foi e pregou os espíritos em prisão, nós sabemos que essa obra continua e que esse mundo espiritual é um mundo dinâmico, onde as pessoas continuam o seu trabalho, onde a obra missionária está lá presente. E aí, o presidente Joseph F. Smith, ele tem exatamente essa visão. E ele vê aí profetas de todas as dispensações lá no mundo espiritual. Ele vê Adão, ele vê Joseph, ele vê todas essas pessoas trabalhando. E, inclusive, a gente lê nessa sessão que todo elder justo, fiel, que morre, fiel, ele vai ser um missionário do outro lado, ele vai ajudar nessa obra. Eu achei interessante um discurso do presidente Brigham Young. Ele deu esse discurso no funeral de um amigo. E nesse funeral, ele falou que muitos de nós têm a curiosidade e pensamos muitas vezes, porque nós não conseguimos encontrá-los, ou porque nós não vamos do outro lado. E ele diz que não é assim, que as coisas têm uma ordem. E que se a gente pudesse ver os nossos mortos a qualquer momento, ou se a gente pudesse ir do outro lado, perderia o foco e o sentido da vida. Que uma das coisas que nós viemos à Terra foi o quê? Desenvolver fé. E essa fé é exatamente o que vai nos mostrar, de acordo com as nossas obras, o que nós mereceremos no futuro. Então, nós estaríamos muitas vezes mais preocupados com o outro lado do que com a nossa vida, a nossa passagem mortal, em melhorar, em ser alguém melhor aqui na Terra. Então ele fala sobre esse mundo e ele diz que esse mundo espiritual ele é muito mais dinâmico do que nós imaginamos. É um mundo de muito trabalho, é um mundo que nós chegaremos lá como espíritos e que encontraremos muita gente, muitos amigos, familiares, né, pessoas que estão do outro lado e que nós vamos nos confraternizar com essas pessoas, seguiremos fazendo reuniões, seguiremos fazendo muitas coisas, além de que não teremos a limitação de um corpo físico, as dores, né, as doenças, as enfermidades, nós estaremos aí livres, leves e soltos. E uma coisa interessante que o presidente Brigham Young falou foi com relação até mesmo à mobilidade, à nossa locomoção, de poder se transportar, de poder ir, eu quero ir em Jerusalém, vou conhecer a cidade de Jerusalém. Ou, de repente, ver o Jardim do Éden, como ele foi criado. Porque todas as coisas foram criadas primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Então, esse discurso do presidente Brigham Young nesse funeral, ele foi realmente alentador. E havia morrido um elder da igreja e é tão natural como ele fala, porque ele diz assim, olha, sabe onde é que o Thomas está? O Thomas está lá, no mundo espiritual agora. Então, essa sensação, essa fé que nos move em saber que um dia nós estaremos lá também.
Mas a nossa missão ainda não acabou. Né? No manual do Instituto eu achei lindo uma citação que diz assim que às vezes uma pessoa morre criança e o nosso Pai Celestial, ele sabe o motivo de tudo. Mas algumas outras pessoas ficam mais tempo na Terra e ele também sabe o propósito de tudo. Essas pessoas que ficam mais tempo na Terra, elas precisam aprender e elas precisam crescer, precisam se desenvolver e passar por experiências mortais. Significa que elas estão aprendendo e precisam se aperfeiçoar, melhorar. Então ele diz que a gente não precisa se preocupar, porque o Senhor é justo. Ele sabe todas as coisas e ele sabe o tempo de cada um. Então não importa se você morre jovem, se você morre velho. Muitas vezes, quando você morre jovem demais, você está sendo poupado de coisas que poderiam acontecer na sua vida, mas que o Senhor sabe todas as coisas. E ele fala que se a gente se desse conta de como era o mundo espiritual, nós íamos querer ir para lá. Então é melhor que a gente não saiba como é do outro lado. Então, gente, é muito alentador, é muito confortante, porque nessa vida nós vivemos pela fé. E para nós, às vezes, é muito difícil ver alguém morrer em um acidente trágico, ou ver alguém que nós amamos ir embora. Por quê? Porque é aquela dor da saudade, é a falta. É como alguém disse, é a cadeira que fica vazia, é a mesa vazia, é aquela voz que a gente não escuta. Outro dia eu fiz um poema sobre isso. Você queria ouvir aquela voz e ela não está lá. Só aquela lembrança. Mas nós vivemos aqui pela fé. E muitas dessas coisas acontecerão na nossa vida e as enfermidades ou alguém partir para o mundo espiritual, e nós precisamos encarar isso como um passo necessário. Um passo necessário nesse grande plano de salvação. É somente morrendo que a gente pode ressuscitar. E é somente ressuscitando que a gente vai herdar um dos reinos de glória. Então, tudo já foi planejado, tudo já foi arquitetado. Né? O nosso corpo aqui é perecível, né? A carne, ela se destrói. Somos passageiros. Mas o nosso espírito, ele é eterno. E depois nós teremos os nossos corpos aí transformados. Então, essas passagens são de um conforto imenso, imenso para aqueles que estão chorando a amargura de perder um ente querido. Achei muito interessante também, no manual do Instituto, uma história que relata sobre um jovem rapaz que faleceu e a mãe dele estava assim desesperada. Ele morreu atropelado por trens os vagões de um trem na ferrovia. Ele trabalhava nessa ferrovia e a mãe por 3 dias achava que não ia conseguir resistir, de tão grande que era a dor. Ela chorava dia e noite, e um dia, já sem forças, ela deitou na sua cama e enquanto ela meditava, ela teve a oportunidade de ver o seu filho. E o seu filho disse para ela: mãe, eu estou bem. O que aconteceu comigo foi um acidente. E ele relatou para ela detalhes do acidente que ninguém sabia, né, de como aconteceu, de como ele fez algo que foi habitual, mas acabou escorregando e acabou morrendo. Ele explicou que ele estava bem, que ele tentou se comunicar com o pai dele, mas ele não conseguiu se comunicar e o pai estava super ocupado nas suas tarefas, não conseguia ouvir a voz dele, não conseguia ouvir a sua voz, mas a mãe conseguiu ouvir. Então ele apareceu para ela e disse: diga ao meu pai que eu estou bem, não chorem por mim, está tudo bem. Então essa sensação é muito alentadora, saber disso. Eu vi já vários relatos de pessoas que perderam entes queridos
e tiveram a oportunidade de sonhar com essas pessoas ou de sentir o seu abraço, ou as pessoas dizerem, olha, eu estou bem, não se preocupe. Né? Então que a gente possa realmente ter essa fé, essa esperança que todos nós morreremos um dia. E está tudo bem. Está tudo bem, porque faz parte do plano. Nós sabíamos que nós viríamos à Terra, ganharíamos um corpo físico. E esse corpo físico não ia durar a vida inteira, né? Não ia ser para sempre. Ele teria um período de vida útil. E não só isso, né? O Senhor sabe o momento e a hora determinada de cada pessoa. Sabíamos sim que nós precisávamos zelar por esse corpo físico, fazer o melhor possível para que ele dure mais tempo. Mas que a gente não precisa se preocupar com o dia da nossa morte. O Senhor sabe todas as coisas. O mais importante é a gente se preocupar com os dias que estamos vivos. O dia das nossas provações. E entendermos a vida como essa preparação. Essa preparação para que quando a gente precise atravessar essas portas e chegar do outro lado, possamos chegar da melhor maneira possível. Porque se chegarmos do outro lado sem o arrependimento na nossa vida, ainda com o desejo de praticar o mal, é esse espírito que estará do outro lado. É esse mesmo espírito rebelde. Então nós vamos sofrer muito mais. Mas se nós formos para o outro lado, com a consciência tranquila, que fizemos o melhor que podíamos, que fomos o melhor que podíamos, o Senhor vai estar de braços abertos para nos receber. Sou grata por esse evangelho maravilhoso, por ser membro dessa igreja maravilhosa, que nos permite compreender esse plano. Muitas das pessoas que morrem, elas precisam de tempo para serem instruídas, de tempo para conhecer o Evangelho, de tempo para absorver tudo isso. Então nós que somos membros da igreja, temos um privilégio muito grande, que é sermos instruídos em vida, é conhecermos tudo isso em vida, é termos acesso a todas as revelações, doutrinas em vida e aprender com essas experiências. Quando o presidente Joseph F. Smith ele teve essa visão, ela partiu da meditação dele. Então a gente aprende como as revelações também podem vir na nossa vida, mas elas vão acontecer se a gente se preparar para elas, se a gente meditar sobre elas, se a gente realmente ponderar no nosso coração sobre as coisas que são importantes e sobre as coisas que nós queremos saber. Que o Senhor realmente nos abençoe. Nos abençoe com muita fé, com muita esperança e com a certeza que todos nós um dia partiremos dessa vida e iremos para o mundo espiritual e vai ser uma festa. Encontrar amigos queridos, socializar com eles. E que todos nós podemos um dia herdar o reino celestial. E faremos isso com a intenção do nosso coração, com o desejo de praticar o bem. E praticando o bem, fazendo boas obras, nos esforçando, fazendo o melhor que a gente pode. O Senhor vive, Ele nos ama, que Ele nos abençoe. Essas sessões, como eu disse no início, elas são um bálsamo, porque são sessões que acalmam a alma, que tranquilizam o nosso coração. Até mais, gente. Até a próxima.